Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite. Agradeço. Vamos esperando as pessoas chegar. Nós tivemos bastante adesão, graças a Deus. Vou falar um pouquinho para vocês dessa nova ideia, né, de live, de interação, né, com vocês. Bem interessante, embora eu até acabei de falar com a minha assessora de marketing, que eu fico nervosa toda vez que eu vou fazer live. Apesar de eu estar há muitos anos eu dar palestra, etc., eu ainda assim fico incomodada, assim, um pouco nervosa, porque, enfim, é uma coisa nova, né? Graças a Deus que eu fico, porque eu encaro tudo com muita responsabilidade, né? E é preciso encarar realmente com bastante responsabilidade, principalmente quando a gente está lidando com nossos pacientes, né? Eu considero um privilégio poder estar falando com os pacientes, porque na verdade sem os pacientes eu não seria ninguém, né? Qual seria a minha utilidade no mundo se não fossem as pessoas para quem eu me dedico e para quem eu me dediquei a vida inteira. Então é muito importante que a gente tenha um canal de comunicação que seja bastante claro e direto e acessível para todas essas pessoas que tanto precisam, né? Então, eu não sei se está aparecendo aqui, o título da live de hoje é como a gente pode identificar um tratamento de fisioterapia neurofuncional de qualidade. Então, nesse contexto aqui hoje, a gente vai começar, não pretendo fazer uma live muito demorada, porque todo mundo tem o que fazer, né? Mas enfim, vocês fiquem me ouvindo aí enquanto estão lavando a louça, fazendo outras coisas, que acho que talvez eu traga aqui algumas informações que sejam verdadeiramente úteis para vocês, né? Então, esse título, né? Parece muito pretensioso, mas na verdade ele é muito objetivo. Eu vou mostrar aqui alguns parâmetros objetivos que identificam um atendimento de fisioterapia neurofuncional de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, eu não estou falando... a Isidore está falando que está ouvindo no engarrafamento, então pelo menos melhorou um pouquinho seu engarrafamento, né? Ou então você vai morrer de raiva de mim, porque vai lembrar do engarrafamento. Enfim... Mas, assim, então a ideia dessa live era justamente dar parâmetros objetivos. Então, às vezes a gente acha, Solange vai falar o que é um tratamento de qualidade, porque aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa é muito excelente profissional. Não necessariamente um tratamento de qualidade ele é oferecido pelo melhor profissional. Às vezes o profissional ele é muito bom numa determinada área e em outras áreas talvez não seja tão bom, porque ninguém sabe tudo nessa vida, não é verdade? Eu também, graças a Deus, tenho plena consciência de que estou muito longe de saber tudo, né? Graças a Deus, porque não saber tudo também mantém a gente com propósito de vida, né? E eu pretendo aprender muito ainda nessa vida até ficar bem velhinha. Então é isso, gente. Acho que a gente já pode começar efetivamente, né? A live, então, tem esse objetivo de identificar se você que é paciente, se você que tem um familiar que tem uma disfunção de fisioterapia neurofuncional, se vocês estão recebendo o melhor tratamento, o de melhor qualidade. E aí, primeiro, eu acho que a gente precisa esclarecer o que é um paciente com uma alteração neurofuncional, né? A gente precisa esclarecer o que é isso, porque muitas vezes as pessoas vêm me procurar. Eu quero fazer uma fisioterapia neurofuncional porque eu tenho problema nos nervos. Mas quando você vai ver, a pessoa tem um problema psiquiátrico, é diferente de um problema neurológico.
um problema neurológico é sempre uma alteração do sistema nervoso, seja ele central ou periférico. Então, assim, ou uma lesão no cérebro, ou uma lesão na medula, ou uma lesão nos nervos, uma lesão na placa motora. Então, existe toda uma estrutura neural que comanda os movimentos, um sistema complexo e intrincado, em que cada região, cada pedacinho desse sistema é responsável por um aspecto do movimento, ou da fala, ou da visão, ou da sensibilidade, enfim. E é graças a esse encadeamento de informações que nós somos capazes de funcionar a contento. Então, um paciente com alteração neurofuncional vai ser sempre um paciente que tem ou uma lesão do sistema nervoso central, pode ser um AVC, pode ser um Parkinson, pode ser uma ataxia, pode ser uma esclerose múltipla, pode ser um tumor, ou uma lesão do sistema nervoso periférico, que pode ser, por exemplo, uma paralisia facial, pode ser uma paralisia do plexo braquial, pode ser uma lesão de um nervo periférico, um pé caído. Aconteceu isso muito com os pacientes de UTI, né, que ficaram muito tempo internados com Covid. A gente pegou muitos pacientes com polineuropatia do doente crítico, que dava realmente esse pé caído. E a gente tem algumas condições, por exemplo, de doenças do neurônio motor, onde você tem uma alteração que ela tanto afeta o sistema nervoso central quanto periférico. Então, essas doenças neurológicas, é esse o objeto de estudo do fisioterapeuta neurofuncional. Então, vamos lá entender o que é fisioterapia neurofuncional e por que a gente chama fisioterapia neurofuncional e não fisioterapia neurológica, né? Então, primeiro, esse nome veio porque a fisioterapia, ela não trata a doença. Veja bem, o fisioterapeuta, ele não vai tratar o AVC, ele não vai tratar o Parkinson, ele não vai tratar a ataxia. Ele vai tratar a alteração motora decorrente daquela lesão ao sistema nervoso central, ou periférico, enfim, ao sistema nervoso, né? Então, o fisioterapeuta neurofuncional, ele é aquele profissional que ele vai identificar, ele vai diagnosticar quais aspectos do movimento, né, estão prejudicados por causa daquela lesão. Porque a gente costuma achar que o movimento é uma coisa muito simples, é só, vamos fazer o movimento. Mas para que esse movimento, para que eu possa abrir a minha mão, existe uma série de controles que são feitos de velocidade, direção, frequência, força, cálculo de força para distância. Então, é uma série de parâmetros que são sintonizados e são ajustados por diversas regiões do sistema nervoso, sabe? Então, o fisioterapeuta neurofuncional, ele é o profissional que se dedica a estudar isso. Além disso, por que não é fisioterapia neurológica? Porque justamente a gente trabalha na função e não na doença. O fisioterapeuta, eu sempre brinco, né, que o fisioterapeuta neurofuncional é sempre aquele sujeito que é um otimista, né? Por exemplo, você vai às vezes ver um paciente tetraplégico, aí todo mundo fala, poxa vida, nossa, esse paciente está... Puxa vida, ele está tetraplégico, não tem mais chance para nada. Os profissionais de saúde, né, chegam assim, esse paciente está condenado, ele é tetraplégico. O fisioterapeuta neurofuncional, ele vai olhar assim, caramba, esse paciente tetra, ele tem uma raiz de C6 aí que está funcionando. Então, a gente sabe o valor que cada movimento tem para funcionalidade, sabe, gente? Que às vezes a gente quer tudo e às vezes a gente, quando quer tudo, a gente não tem nada. E o fisioterapeuta neurofuncional, ele faz daquilo que parece ser nada, faz ser um tudo, sabe? Para funcionalidade. E é isso, o cerne da assistência em fisioterapia neurofuncional é a funcionalidade. Boa noite a todos que estão entrando, todos e todas, muito obrigada pela presença.
E aí eu estou explicando aqui justamente a diferença, né? E por que precisa ser especialista para tratar de um paciente neurofuncional. Veja bem, a fisioterapia ela tem 55 anos de regulamentação. Então, no Brasil, né? É uma profissão relativamente jovem. E é muito importante que a gente entenda que nesses 55 anos, a fisioterapia cresceu muito. Hoje em dia, né, quando eu me formei, vocês imaginem, eu me formei em 1986. Quando eu me formei, a gente tinha pouquíssimas especialidades, né? E neuro já era uma delas. Porque a fisioterapia neurofuncional ela é um dos pilares da fisioterapia. Não se fala de história de fisioterapia sem se falar de fisioterapia neurofuncional, que foi uma das grandes razões que levaram ao nascimento da profissão. Então, assim, hoje em dia nós temos profissionais que, por exemplo, trabalham em futebol, né, com esportes. Temos profissionais que trabalham em UTI. Temos profissionais que trabalham com ortopedia ou com hidroterapia, né, com aquático, né, com pilates, etc. Então, esses profissionais, eles estudam para trabalhar nesse ambiente. Você vê, é muito diferente você tratar um jogador de futebol que precisa melhorar a performance dele em campo e diminuir o número de lesões e você tratar um paciente que teve um AVC, não é verdade? São duas coisas completamente diferentes, são dois universos completamente diferentes. E eu pretendo fazer então essa série de lives com vocês, empoderando os usuários para que eles busquem, né? Eles busquem cada vez mais ser melhor atendidos, né? Então, a gente precisa de especialista por causa disso, que às vezes a gente vê assim, aquele fisioterapeuta é famoso, ele tratou o jogador de futebol. Mas será que esse fisioterapeuta que tratou o jogador de futebol vai ser o melhor fisioterapeuta para atender uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa? É a mesma coisa tratar um jogador de futebol e tratar uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa? Então a gente agora vai falar um pouquinho sobre parâmetros que podem ajudar as pessoas, né, os familiares e os próprios pacientes a tomarem decisões relacionadas à qualidade de fisioterapia que estão recebendo, né, e que vão buscar. Então, primeiro, o que torna a fisioterapia neurofuncional tão diferente das outras, né? O que torna a fisioterapia neurofuncional única, né? Primeiro, é o seguinte, é o tipo de avaliação que a gente faz. Quando a gente recebe um paciente no nosso consultório, a gente faz uma avaliação que cujo objetivo é dar um diagnóstico funcional. Nesse diagnóstico você vai ter tanto as dificuldades que esse paciente tem, quanto as potencialidades que ele tem. A Gelise está dizendo que quando fala que precisa de fisioterapia neurofuncional, dizem que não há atendimento. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como procurar um fisioterapeuta neurofuncional, tá? Mas assim, vou aproveitar agora, senão vou esquecer, né? O fisioterapeuta neurofuncional, a situação ideal é que ele seja especialista titulado pela Abrafin, que a Abrafin é a nossa associação de especialistas. Da mesma forma que a gente vê às vezes, sei lá, a Sociedade de Cirurgia Plástica, quando algum paciente morre porque foi atendido por um canastrão qualquer, aí vem a Sociedade de Cirurgia Plástica e fala, não, esse médico aqui não estava cadastrado na nossa sociedade. Então, assim, uma entidade associativa científica,
ela é sempre uma salvaguarda da sociedade no que diz respeito ao rigor científico que é necessário. E a Abrafin, ela rege a fisioterapia neurofuncional. Então, a forma de você tentar buscar uma assistência melhor é buscar entre os sócios da Abrafin, ou de preferência uma pessoa que seja titulada em fisioterapia neurofuncional. Isso vocês podem entrar no site da Abrafin e buscar aí essa informação, ok? Então, continuando, né? A fisioterapia neurofuncional, ela tem uma avaliação que ela é muito específica, sabe? E ela é específica para o tipo de disfunção que você tem. Então, digamos que chega um senhor para nós com uma síndrome parkinsoniana. A gente sabe que uma síndrome parkinsoniana, ela tem aspectos específicos que levam a um desequilíbrio, não é verdade? Então, a gente vai fazer uma avaliação para testar, por exemplo, o equilíbrio desse paciente. Tudo também direcionado às queixas, né? O paciente vai e fala assim, não, eu tenho dificuldade de escrever. Eu tenho dificuldade de rolar na cama à noite, né? Então, de acordo com essas dicas, a gente vai avaliando para tentar chegar na origem daquela disfunção. Então, por exemplo, uma alteração de equilíbrio. Numa pessoa parkinsoniana, eu vou dar um exemplo geral aqui. Mas a gente sabe que um paciente parkinsoniano, ele tem uma lentidão de movimento, ele tem uma dificuldade de começar o movimento, né? E ele tem movimentos pequenos. Então, esses fatores juntos, por si só, já levam a uma disfunção. Mas a gente tem o fisioterapeuta neurofuncional, a live vai ficar gravada assim, tá? Eu vou gravar e acho que ela vai para o YouTube depois. Mas a gente vai deixar anotado aqui, tá? De qualquer maneira, continuando. Essas avaliações, elas vão observar o que aspectos que estão alterados. Então, digamos assim que a gente tenha, sei lá, o paciente parkinsoniano, ele tem uma dificuldade de ficar em pé numa perna só. Então, qual perna que é mais difícil para ele, né? Ele tem mais dificuldade de deflagrar o movimento ou ele tem mais dificuldade de continuar o movimento depois que ele começa? E ele tem uma dificuldade de equilíbrio por quê? Porque ele não consegue fazer uma reação de equilíbrio ou porque ele não consegue planejar as ações dele para ter equilíbrio, sabe? Eu espero que não esteja sendo muito complexo isso, eu estou tentando fazer fácil, mas o que eu quero dizer, a moral da história é a seguinte, o fisioterapeuta neurofuncional, ele vai avaliar aspectos específicos daquele tipo de lesão que você tem e a sua queixa, né? Eu não consigo andar, eu não consigo rolar na cama, eu não consigo escrever. E aí a gente vai aos poucos tentando desvendar quais são os fatores que são tão subjacentes àquela sua dificuldade, tá? Isso, Leonardo, isso mesmo. Obrigada por ter colocado o site da Abrafin, www. Ele está em manutenção agora, então pode ser que vocês tenham alguma dificuldade com essa informação no momento, mas muito em breve a gente vai ter um site totalmente novo que eu tô falando porque eu, além de ser fisioterapeuta e diretora da Ciência em Movimento, eu sou diretora secretária da Abrafin, né? E fui a presidente fundadora da Abrafin, porque sempre fui uma idealista, né, gente? Eu sempre busquei, na minha vida eu fiz muitos erros, mas assim, eu sempre procurei acertar, sabe? E espero ter conseguido, né? Tô tentando ainda. E essa aqui é mais uma iniciativa. Então, continuando, depois de uma avaliação neurofuncional, o fisioterapeuta, ele primeiro vai ter um diagnóstico, que é um diagnóstico assim, qual é a disfunção decorrente daquela lesão neurológica, né?
Oi, Bernardo, querido, meu paciente lindo. São muitas informações no mesmo momento. Isso mesmo, Bernardo. Bernardo foi um paciente muito querido que eu atendi. Aliás, eu já vi alguns aqui. Muito obrigada, meus queridos pacientes, por terem aparecido. Então, continuando, você faz essa avaliação e você tem informações que vão ajudar a compreender a dificuldade que a pessoa tem e, mais ainda, vão instrumentalizar esse fisioterapeuta a poder tratar desse paciente, sabe? Então, isso é um diferencial da fisioterapia neurofuncional. O segundo diferencial, a segunda coisa de qualidade é o seguinte: bom, primeiro você tem que ter uma avaliação que te leve a um diagnóstico, né, etc. Eu fiz uma mãozinha, apareceu uma mãozinha aqui, não sei, eu acho que eu tô ficando velha, não entendo nada, mas enfim. A segunda questão sempre a fisioterapia neurofuncional, ela vai ter que ser baseada em funcionalidade. O que diz isso? O exercício nunca vai ser um exercício só pelo exercício, né? O exercício ele vai ter sempre uma aplicação funcional. Então, digamos, o paciente diz: eu não consigo ficar sentado porque eu não consigo controlar meu tronco enquanto eu estou sentado. Então, o fisioterapeuta, ele sabe que o aprendizado motor ele é específico, ou seja, para você aprender um movimento, você tem que ter experiência real do movimento. Por exemplo, se eu quero aprender a dançar balé, eu preciso o quê? Estudar balé. Não adianta eu entrar numa aula de vôlei, que eu jamais serei uma bailarina se eu entrar numa aula de vôlei. Então, da mesma forma, se eu tenho um paciente que não consegue ficar sentado controlando o tronco, eu jamais vou conseguir que ele controle o tronco sentado se eu só tratar dele deitado, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. O paciente ele não bota ele sentado. Mas não bota ele sentado por quê? Porque ele não tem controle de tronco. Bom, então nunca vai ter, porque ele só vai aprender a ter controle de tronco se ele for colocado numa situação onde ele tenha a possibilidade de explorar os mecanismos que ele tem para controlar o tronco. E isso requer algum conhecimento muito específico, porque nem todos os pacientes vão recuperar completamente o controle de tronco. Agora, outros vão. E outros nunca recuperam um controle de tronco porque nunca são colocados na situação onde eles recuperariam, sabe? E isso é muito sério. É importante que vocês, todas as pessoas que são pacientes, todas as pessoas que têm familiares com alterações neurofuncionais, que todas essas pessoas tenham esse conhecimento, porque é importante que a gente busque qualidade, porque já existe muita qualidade no Brasil, a gente já tem profissionais muito bons e muito capazes no Brasil. Então a gente falou primeiro da avaliação, falamos da busca pela funcionalidade, pela especificidade do exercício, né? Lembrando que o aprendizado motor ele é específico. O terceiro item que mostra a qualidade é o fato da fisioterapia neurofuncional, ela é sempre baseada em exercícios ativos. Sempre. Solange, mas o paciente não tem movimento, ele está com uma paralisia. Como é que eu faço um exercício ativo? Exercício ativo é aquele que o paciente faz por conta própria, tá, gente? Que ele consegue fazer o exercício. Mas ele tem uma paralisia. Como é que ele faz? Se ele não desloca a alavanca, se ele não consegue, por exemplo, abrir a mão, como é que ele faz para fazer um exercício ativo? Então, um fisioterapeuta neurofuncional, ele entende todos os mecanismos e todos os passos que estão implicados no controle motor, no controle de um movimento, certo? E aí, quando o fisioterapeuta neurofuncional
ele olha para o paciente, ele sabe que o movimento, por exemplo, esse movimento de eu abrir a mão, ele começa no meu cérebro muito antes dessa mão estar aberta. Eu tenho estruturas no meu cérebro que vão tomar a decisão de eu abrir a mão, que vão quantificar se vai ser uma abertura grande ou pequena de mão, que vão determinar a velocidade desse movimento. Eu vou ter mecanismos que vão planejar como esse movimento vai acontecer, e até esse movimento acontecer, e mesmo depois que ele acontece, existem outras estruturas que vão controlar a qualidade desse movimento. Então vocês vejam que é uma coisa muito complexa e muito bonito. Isso aqui é muito bonito da gente saber, da gente estudar. Então por isso que o exercício ativo nem sempre é aquele que o paciente desloca a alavanca. Às vezes ele nasce da intenção. Então é importante que o fisioterapeuta coloque o paciente em uma posição em que ele tenha um mínimo de participação. Mesmo às vezes a gente tem pacientes que não respondem a comandos, ou que não controlam a cabeça, ou que não controlam o tronco, mas você pode botar esse paciente em decúbito ventral, você pode tentar botar esse paciente apoiado sobre os cotovelos, você pode botar esse paciente sentado, fazer uma trava de cotovelo, tentar ver se ele consegue se manter. Você pode tentar botar esse paciente sentado de índio, que a gente chama, que é aquela postura de Buda. Tem uma série de coisas que você pode proporcionar em termos de experiência postural para esses pacientes que não vão ser exercícios passivos, entendem? Então, é uma forma de exercício ativo que você pode proporcionar aos seus pacientes, tá? Além disso, um outro item seria que o fisioterapeuta neurofuncional, ele está sempre preocupado na prevenção de morbidades previsíveis. Então, assim, um fisioterapeuta neurofuncional, ele conhece o curso de uma doença neurofuncional, digamos um AVC, né? A gente sabe que aquele AVC, ele vai ter um curso que não é uma doença neurodegenerativa, então é uma doença que tende a melhorar, e quanto mais ele for estimulado, mais ele vai melhorar. Porém, a gente sabe que existem alguns perigos. Um paciente de AVC pode desenvolver uma condição chamada síndrome da dor complexa regional, que é uma dor lancinante no ombro e na mão. É uma dor horrível que piora muito a qualidade de vida de um paciente com AVC. Então vocês vejam bem, a pessoa já teve um AVC, já lida às vezes com uma hemiplegia, com uma dificuldade de movimentar uma parte do corpo, não precisa lidar com uma dor lancinante, não é verdade? E isso é uma coisa totalmente evitável, sabe? Eu tratei pacientes por 30 anos na minha vida, esses pacientes nunca desenvolveram ombro doloroso, os pacientes nunca desenvolveram síndrome da dor complexa regional quando eu os peguei de maneira precoce, né? Bem inicial. Então, um fisioterapeuta neurofuncional, ele está de olho, ele vai tomar as decisões clínicas e dar as orientações para a família que são necessárias para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida. Além do que, algumas dessas morbidades, elas podem prejudicar demais a qualidade de vida após, né? Após a lesão. E além disso, a gente tem o fisioterapeuta neurofuncional, ele tem a capacidade e a potencialidade, né, de prescrever órteses, adaptações. Então, é uma pessoa que vai cuidar desse paciente, né? O fisioterapeuta neurofuncional, ele vai olhar para esse paciente, ele vai... precisa de toxina botulínica? Vamos indicar alguém para aplicar. Esse paciente precisa de uma... O que ele precisa para voltar a andar? Às vezes ele precisa de uma órtese, às vezes ele precisa de uma cirurgia. Eu já cansei de mandar meus pacientes para cirurgia.
E já cansei de evitar que pacientes chegassem a precisar de uma cirurgia. Então, assim, às vezes, o fisioterapeuta neurofuncional, ele tá ali de olho no que precisa. Às vezes ele precisa de uma órtese para andar. Às vezes não, às vezes você pode evitar que ele seja, que ele necessite de uma órtese. Então, são alguns itens que eu quis colocar para vocês que são coisas objetivas, né? Que vão dar a todos a ideia de se você está sendo, está recebendo os melhores tratamentos possíveis do ponto de vista da fisioterapia neurofuncional. Eu vi que, felizmente, eu estou muito feliz, que eu acho que a gente tem um público muito qualificado aqui. Estou vendo que tem pessoas com ataxia espinocerebelar. A gente trata, a fisioterapia neurofuncional trata ataxia espinocerebelar. Meu objetivo é a gente falar um pouquinho sobre cada patologia ao longo dessas lives, né? E a ataxia espinocerebelar é uma coisa que eu gosto bastante de tratar. Eu tenho uns 3 ou 4 pacientes com ataxia espinocerebelar. Tem algumas tecnologias novas que têm ajudado bastante esses pacientes, como a neuromodulação. Então a gente pode também fazer uma live sobre isso. Quer dizer, o objetivo aqui, gente, eu não vou esgotar esse assunto nunca, porque é um assunto muito vasto, muito extenso, mas é me colocar aqui à disposição através do direct do Instagram. E assim, é lógico que eu tenho uma clínica, né? O objetivo também é divulgar a clínica e o trabalho da clínica, mas a minha vida inteira eu sempre fui movida por ideais. E se eu puder usar esse espaço para ajudar as pessoas que às vezes estão longe, indicar um profissional que mora naquela cidade, que possa ajudar aquela pessoa, podem contar comigo. Na medida do possível, eu vou estar sempre à disposição. E eu queria perguntar se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar alguma pergunta, que assim acho que a gente pode ter uns minutinhos para perguntas. E se não quiser agora, pode fazer a pergunta depois no direct do Instagram, que eu vou tentando aos pouquinhos responder, tá bom? Não garanto que eu vá responder assim imediatamente, porque eu tenho um bocado de coisa na minha vida, mas ainda assim vai ser um prazer poder ajudar, tá? Eu acho que tem muita gente que está capacitando fisioterapeutas a serem melhores. E eu fiquei pensando recentemente, né, que ninguém capacita a gente para ter um paciente neurológico na família ou para ser um paciente neurológico, né? Então, a minha proposta é pelo menos ajudar com informação. A Gelise veio me perguntar sobre neuromodulação, ela fez DBS. A gente tem que observar, depende, assim, a TDCS, que é o que eu tenho na minha clínica, que é a estimulação periférica, dependendo dos eletrodos, pode fazer. Os eletrodos, a corrente não pode passar por onde está o DBS, né? Mas a gente pode fazer montagens alternativas, mas tudo tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado com calma, tem que olhar as imagens, tem que fazer uma avaliação boa antes de tomar a decisão, e essa decisão é tomada junto com o paciente, tá? Se é uma ataxia, geralmente os eletrodos são colocados em cerebelo e medula, então a corrente não passa por onde fica a DBS, tá? Mas a gente tem que olhar isso de qualquer maneira, tá bom? No sertão da Paraíba não tem atendimento para ataxia, imagino, mas na Universidade da Paraíba tem algumas pessoas que trabalham, sabia? Eu acho que Campina Grande, uma das pioneiras da neuromodulação era de Campina Grande, ela já faleceu, é a doutora Dora Lúcia Pedrosa. Mas assim, posso procurar alguma coisa para vocês, viu, gente? Então vai ser assim uma alegria para mim poder ajudar
principalmente com indicações e tudo mais de profissionais capacitados, porque assim, eu acho que é como eu falei para vocês, ninguém capacita a gente para a vida, né? Que a vida traz tantas coisas, tantas dificuldades que a gente às vezes não imagina ter que passar. E uma doença neurológica, ela não é uma coisa fácil. Não adianta a gente vir aqui com flores, que a gente sabe, né? Quantos dramas eu já vi meus pacientes vivenciarem, quantas tristezas, quantas dificuldades, mas também quantas vitórias, né? A gente já celebrou muitas vitórias. Então a vida é feita disso. Então, se houver uma possibilidade desse canal ajudar de alguma forma a empoderar esses pacientes, né, essas pessoas, isso vai ser uma alegria, tá? Então, me perguntando qual o endereço da clínica é em Ipanema, no Rio de Janeiro, tá? Pois é, então, assim, a Táxica participou como paciente de 3 cursos de PNF, foi muito bom, porque o PNF é uma técnica muito boa para ataxia, né? A ataxia, ela responde muito à resistência, à cadeia cinética fechada. Eu acho que tem muito assunto assim para a gente discutir. Eu acho que ao longo do... né, a minha intenção é fazer todo mês uma live. Em cada mês eu vou dedicar essa live a um tema específico. E eu queria que, se vocês gostaram, por favor, recomendem para os amigos de vocês, para as pessoas que vocês conhecem, porque assim vamos aumentar a possibilidade das pessoas terem acesso a um conhecimento que não é um conhecimento muito óbvio e muito fácil de se obter, né? E é isso, gente. Eu acho que a gente pode ir terminando por aqui. Foi um prazer falar com todos vocês. Muito obrigada aí pela atenção. Desculpe aí se eu falei muita coisa, mas é porque é muito amor pelo que eu faço. Eu acredito muito na fisioterapia, sabe? Eu não sei fazer mais nada na vida senão ser fisioterapeuta. Mas isso aí não é uma coisa boa, não. Eu tô vendo se eu aprendo a fazer outras coisas, porque a gente tem que, né, fazer outras coisas. Mas eu procuro ser uma boa fisioterapeuta na minha vida. E espero que eu tenha conseguido, porque afinal de contas eu já vou fazer 40 anos de formado ano que vem, né? Então, se eu não fui boa, eu tô perdida, que eu já não tenho mais muito tempo para melhorar. Aí a Reina tá dizendo que eu sou maravilhosa, mas aí eu pago a ela um salário mínimo por mês para ela falar isso. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau!